Oi galera, sejam bem-vindos ao Geração X. Se você curte os anos 70, convido vocês a explorarem os momentos marcantes, a cultura vibrante e as mudanças transformadoras que marcaram esta época icônica. Ao explorarmos cada faceta dos anos 70, desde a explosão da cultura disco até os movimentos sociais e políticos, entenderemos a importância desse período. Os anos 70 não foram apenas uma década de transições e mudanças, mas uma verdadeira encruzilhada que moldou a sociedade contemporânea. Compreender esses eventos e tendências é essencial para apreciarmos como a cultura, a música e os movimentos sociais da época deixaram um legado duradouro, influenciando gerações futuras. Portanto, convido vocês a se acomodarem e se prepararem para uma viagem cativante pelos anos 70, repleta de nostalgia e aprendizado. Eu sou a Daniela, por trás das memórias e emoções que vamos desbravar juntos aqui no nosso canal. Vamos juntos descobrir o impacto que essa década teve em nossas vidas. Antes de embarcarmos nessa jornada nostálgica, gostaria de pedir que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe. Aperte o play e vamos fazer uma viagem fascinante pelos anos 70. Produção, roda a vinheta! 5, 4, 3, 2, 1. Os anos 70 foram verdadeiramente uma época de muita emoção e transformação, moldando a história através de mudanças sociais, culturais e políticas. Essa década icônica foi impulsionada por uma explosão de criatividade que permeou em todos os aspectos, deixando um legado vibrante e inesquecível. Na música, apesar dos desafios inerentes à sua época, os anos 70 permanecem na memória coletiva como um capítulo de otimismo e celebração. A década foi marcada por eventos emblemáticos, onde a busca por um mundo melhor e mais justo se tornou um lema, destacando-se especialmente nos vibrantes festivais de música como o lendário Woodstock. Esses eventos simbolizaram uma convergência de ideias, unindo pessoas em prol da paz, do amor e da esperança por uma sociedade mais equitativa. Nesta época foi conhecido o maior astro de rock brasileiro, o talentosíssimo Raul Seixas. E logo em seguida veio o grupo Secos e Molhados, com o lendário Ney Matogrosso. O gênero disco alcançou seu auge nos anos 70, com artistas como Dana Summer, Bee Gees, famosos pela trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite, com John Travolta. No rock, bandas lendárias como Led Zeppelin foi uma influente banda de rock britânica formada em 1968. Rolling Stones são conhecidos por seu estilo energético, rebeldia e pela mistura de rock e blues. E Queen eram conhecidos por sua diversidade musical, habilidades instrumentais e dominaram a cena do rock clássico, cada uma contribuindo para o desenvolvimento único deste gênero. Já no punk rock, bandas como Sex Pistols, Ramones e The Clash desafiaram as normas musicais e sociais com a sua atitude rebelde e anarquista. O pop dos anos 70 foi representada por artistas como ABBA, Elton John e The Jackson 5, cada um trazendo sua própria abordagem cativante ao gênero. O rock progressivo teve seu auge com bandas como Genesis, Pink Floyd e Yes, explorando composições complexas e inovações musicais. Na música soul, artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye, Aretha Franklin e Earth, Wind & Fire destacaram-se na cena soul, trazendo músicas emocionais e envolventes. Já indo pro lado da moda, os anos 70 foram marcados por uma diversidade de tendências que refletiam a liberdade de expressão e a experimentação característica da época. Inspirado pelo movimento hippie, a moda dos anos 70 abraçou elementos como roupas fluídas, batas, estampas florais e acessórios artesanais. Os meninos usavam calças boca de sino, com suas pernas largas que se abriam na parte inferior, o famoso sapato pata de elefante, camisas florais e paletó xadrez, tornando-se peça-chave para expressar o estilo da época. As sandálias de plataforma e salto alto eram populares, conferindo altura e estilo às produções. Os vestidos larguinhos, cheios de flores, as bolsas de franja e o crochê eram muito usadas pelas meninas. Além disso, passaram a usar maquiagens mais marcantes como sombras coloridas.
coloridas. As estampas das roupas eram psicodélicas e coloridas. A calça jeans veio com força e ganhou popularidade. As musas desta época eram Vera Fischer, Miss Brasil em 1969, e Nadia Lippe, atriz de porno chanchadas. As discotecas surgiram como o epicentro da vida noturna, com suas pistas de dança pulsante e multidões envolvidas ao som contagiante da música disco. Era um tempo de liberdade de expressão, onde as pessoas dançavam sem restrições, abraçando a alegria e a energia contagiante da época. O movimento hippie teve seu início na década anterior, manteve sua influência significativa nos anos 70. Promovendo valores como paz, amor e liberdade, os hippies continuaram a desafiar as normas sociais e a buscar uma sociedade mais igualitária e consciente. Essa mentalidade progressista deixou uma marca duradoura, contribuindo para a construção de uma narrativa única e inspiradora sobre os anos 70, uma época que, até hoje, é lembrada com carinho e nostalgia. Além da agitação cultural que marcou os anos 70, essa década foi palco de transformações políticas profundas que deixaram um impacto duradouro na sociedade. Os nossos presidentes desta época foram Emílio Gastarraju Médici, de 1969 a 1974, Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, e no ano de 1979 assumiu João Figueiredo. Nossa moeda era o cruzeiro, que tinha entrado em circulação em 1970. Nesta época, ter telefone em casa era coisa de gente muito rica, pois o valor dava para se comprar um carro, acredite se quiser. O movimento pelos direitos civis ganhou força, impulsionando a luta pela igualdade racial e de gênero. O período testemunhou avanços significativos na conquista de direitos e na promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Os anos 70 foram caracterizados pela continuidade da ditadura militar iniciada em 1964. O regime militar exerceu forte controle sobre a política, suprimindo a oposição, censurando a imprensa e limitando as liberdades civis. Em 1968, o governo militar implementou o AI-5, um decreto que conferiu poderes extraordinários ao regime, permitindo a censura, a suspensão de direitos políticos e a perseguição a opositores. Isso intensificou a repressão e consolidou o autoritarismo. No final dos anos 70, o movimento pela anistia ganhou força, buscando a reconciliação nacional e o retorno de exilados políticos. A lei da anistia foi promulgada em 1979, permitindo o retorno de muitos brasileiros que haviam deixado o país devido à repressão. O movimento estudantil foi ativo durante os anos 70, com estudantes protestando contra a ditadura, a repressão política e a falta de liberdade. Muitos destes protestos culminaram em confronto com as forças de segurança. A década de 70 também foi um período de revolução tecnológica. O avanço rápido da tecnologia deu origem à era dos computadores pessoais, com empresas inovadoras como a Apple e a Microsoft liderando o caminho. Em 1971, a Intel lançou o primeiro microprocessador comercial, o Intel 4004. Esse avanço tecnológico foi crucial para a miniaturização e popularização dos computadores. Os anos 70 foram testemunhas do nascimento dos videogames. O jogo Pong, lançado pela Atari em 1972, foi um dos primeiros sucessos comerciais e inaugurou a era dos jogos eletrônicos. Embora tenha sido lançado em 1979, o Sony Walkman teve um impacto significativo na forma como as pessoas ouviam música. Ele introduziu a ideia de música portátil, transformando a experiência auditiva. Já na televisão, foi palco de uma série de programas e eventos que se tornaram icônicos e que deixaram uma marca duradoura na cultura popular. As telenovelas brasileiras continuaram a crescer em popularidade nos anos 70. Títulos como Irmãos Coragem foi exibida de 1970 a 1971. A novela conta a história de um garimpeiro que encontra um diamante valioso que é roubado pelo homem mais poderoso da região. Selva de Pedra, exibida entre 1972 e 1973. A novela tem 243 episódios em preto e branco. A história é sobre a ascensão de Cristiano Vilhena, um jovem do interior que, seduzido pelo poder, põe em risco a sua felicidade ao lado da mulher. E O Bem Amado, exibida pela TV Globo de 22 de janeiro a 3 de outubro de 1973. A novela conta a história de Odorico Paraguaçu, um político corrupto e demagogo que é candidato a prefeito de Sucupira. Já para a criançada, foi feita uma adaptação
adaptação televisiva do Sítio do Pica-Pau Amarelo, baseado na obra de Monteiro Lobato, marcou a infância de muitas gerações. A série misturava elementos de fantasia, folclore e educação. No programa Flávio Cavalcante, na TV Tupi do Rio de Janeiro em 1970, Flávio era conhecido por criticar duramente artistas que considerasse ruins ou fracos em seu programa. Em 1973, seu programa foi suspenso pela censura militar, mesmo sendo considerado amigo e aliado da chamada Revolução de Março. O Globo Repórter, que estreou em 1973, tornou-se um programa de grande sucesso, explorando temas diversos por meios de reportagens especiais. O edifício Joelma, localizado em São Paulo, foi palco de um incêndio devastador em 1974, resultando em mais de 188 mortes. O edifício Andraus, em 1972, em São Paulo, foi consumido por um incêndio que resultou em 16 mortes. Durante o regime militar, houve a chacina da Lapa, em 1976, em São Paulo, onde militantes contrários ao regime foram mortos a tiros. No cinema brasileiro, diversos movimentos e produções que influenciaram a cultura e a indústria do cinema. A pornochanchada, um gênero cinematográfico brasileiro que combinava elementos de comédia e erotismo. Filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, baseado na obra de Jorge Amado, representam uma continuidade das influências do cinema. Os Trapalhões, protagonizando filmes como O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, de 1977. Amácio Mazzaropi foi um ator, produtor e cineasta brasileiro que fez 32 filmes, sendo alguns na década de 70, como O Grande Xerife, de 1972, Um Caipira em Bariloche, de 1973 e O Jeca Macumbeiro, de 1974. No futebol, uma paixão nacional, o Brasil brilhou na Copa do Mundo de 1970, no México, conquistando o tricampeonato mundial. Jogadores como Pelé, Rivelino e Jairzinho foram fundamentais para o sucesso da seleção brasileira. Os anos 70 foram uma década marcante para a indústria automotiva. O Fiat 147 foi o primeiro carro produzido pela Fiat no Brasil em 1976. Lançado em 1973, o Chevrolet Chevette foi um dos modelos compactos mais populares da década. O Puma GT foi um esportivo brasileiro produzido nos anos 70, com design marcante e desempenho esportivo. Obrigado por dedicarem seu tempo a assistir esse vídeo especial sobre os anos 70. Se vocês curtiram essa viagem nostálgica, por favor, considerem compartilhar com amigos e familiares. Afinal, todos merecem uma dose de nostalgia. Fiquem ligados para mais conteúdo e não deixe de conferir o próximo vídeo que está aparecendo na tela.